A Organização Mundial de Saúde recomendou que as pessoas não usem ibuprofeno para tratar possíveis sintomas do novo coronavírus. A recomendação da entidade veio depois que o ministro da Saúde francês alertou contra o uso da substância que é encontrada em anti-inflamatórios. Para entender essa recomendação, vamos conversar agora com o Dr. Ricardo Henrique Teixeira, pneumologista do Hospital Moriá. Dr. Ricardo, que já aparece aqui na tela. Primeira pergunta, doutor Ricardo, as pessoas que fazem o uso dessa substância que é encontrada em anti-inflamatório podem desenvolver um quadro mais severo da doença? Boa tarde, cara. Então, assim, o que acontece? Esse dado foi uma análise em alguns pacientes da Europa que apresentavam uma mortalidade maior e foi feita a relação com o uso do ibuprofeno. Na prática, a gente ainda não sabe certo o porquê que isso acontece. Existe a possibilidade do ibuprofeno, assim como outros anti-inflamatórios, então, tanto os não hormonais, né, como é o caso de diclofenaco, a própria aspirina, naproxeno, todos esses, eles interferem um pouco com a parte imunológica, os corticoides mais ainda, né? Então, houve a possibilidade deles interferirem com a resposta imunológica do paciente, eventualmente aumentando a mortalidade. Outra questão é que, assim, uma das características dos quadros mais graves dos pacientes que têm COVID, ou SARS-2, né, que é o nome também da doença, que eles podem apresentar um quadro de coagulação intravascular disseminada, um quadro chamado CIVD. E aí, os anti-inflamatórios, especificamente, o ibuprofeno deles, poderia estar causando um aumento, né, do problema de coagulação. Então, esse paciente já tem um risco de coagulação e aí essas medicações poderiam piorar essa questão da coagulação. O que acontece, por exemplo, com a dengue, né? Existe, no caso da dengue, a recomendação de não usar anti-inflamatórios. Né? E é o mesmo motivo pelo qual também, em alguns casos, tem se evitado no caso do SARS-2. Em casos suspeitos, quais são os medicamentos mais indicados? Os medicamentos mais seguros que a gente tem são a dipirona e o paracetamol. Né? São as duas medicações mais tranquilas enquanto antitérmicas e analgésicas. Né? Quanto ao Covid, assim, acho que a gente não tem nenhuma medicação específica, né? Não existe um antiviral ainda em atividade, mas para os casos leves, essas medicações analgésicas são mais do que suficientes. Então, o Novalgina, que é a dipirona, né, no caso, e o paracetamol. E em relação à alimentação, tem alguma dica? Tem algum alimento em especial? Tomar muita água, ficar em repouso? É como se fosse uma gripe comum? Ah, sim, com certeza. Então, os cuidados todos, né? Então, de repouso, tomar bastante líquido, hidratar, se é um paciente que tem alguma comorbidade pulmonar, asma, bronquite, deve usar as medicações que são prescritas para essas comorbidades, tomar cuidado também quem é cardiopata, que é fator de risco, né? E tomar também todos os cuidados de evitar o contato com outras pessoas. Quem tem a doença nas fases mais leves, a recomendação é fazer o isolamento em casa, né, com todos os cuidados, por pelo menos 14 dias. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde para você, doutor Ricardo. Para vocês também, muito obrigado pelo convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal, é super simples e rápido, basta clicar na notificação que aparece no canto aí da sua tela.